Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos comparar o Banco do Brasil versus o Banco Itaú. Qual seria o melhor banco para se investir olhando para o ano de 2026? Claro que nesse vídeo aqui nada se trata de recomendação de compra ou de venda, mas por estudos vamos avaliar qual desses bancões podem dar mais rentabilidade para o investidor. Não somente rentabilidade, vamos fazer um comparativo de estabilidade mais rentabilidade. Qual desses dois aqui poderia fazer mais sentido para a carteira do investidor, olhando para o médio a longo prazo? Detalhe que na carteira de ações do canal, eu possuo esses dois bancos na carteira e eles são as minhas maiores posições. Banco do Brasil ocupando 38% da carteira e Itaú ocupando 29,24% da carteira. Perceba que os pesos aqui estão bem parecidos. O Itaú está bem próximo aqui do Banco do Brasil. E vamos observar a perspectiva de rentabilidade para os próximos anos e qual desses bancos poderiam trazer mais retorno e qual desses poderia também estar mais barato, olhando sobre a ótica tanto de valorização como também de bons pagamentos de dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando então com as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, perceba que comparando aqui de um ano para agora, a rentabilidade do investidor de fato não foi lá grande coisa, né? Na verdade, esse investidor está perdendo dinheiro. Mesmo considerando os dividendos, o Banco do Brasil, olhando numa lupa de curto prazo, de um ano para cá, ele tem destruído valor para o acionista. Mas quando a gente compara ele numa lupa de 5 anos, aí essa lógica acaba mudando totalmente, tá? Perceba que o Banco do Brasil em 5 anos gerou aqui uma rentabilidade total de 78% de rentabilidade. Para você que começou a comprar as ações do Banco do Brasil ali, né, em 2022/2023, a geração de valor foi boa. O banco trouxe sim uma boa rentabilidade. Tanto que olhando aqui, ó, 91%, mesmo com a queda atual, tá? Até porque o Banco do Brasil tá passando aí por uma dificuldade ligada ao agronegócio, né? Aumento da inadimplência, então ele está em crise. Mesmo em crise, ele te deu uma boa rentabilidade. Se não fosse por essa crise, o retorno teria chegado aí em 200%, tá? Então você percebe aí que o Banco do Brasil, quando você compra barato, você consegue uma boa rentabilidade sobre o seu capital investido. Mas lembre-se, pessoal, que o Banco do Brasil, de fato, é um banco muito bom, dá uma boa rentabilidade, paga bons proventos, porém você tem que saber de que ele é cíclico, né? Então ele vai te proporcionar momentos de altos e baixos. Justamente nesses momentos de baixa, né, são os momentos aqui para o investidor ficar mais atento, porque logo em seguida há uma valorização expressiva e o banco tende a pagar dividendos bem altos. É um investidor que se aproveita dessas oportunidades, nada de recomendação, pode aí, né, conseguir ganhar bastante dinheiro. Aí você tem que avaliar o que faz sentido aí para vocês, tá? 2013 o banco teve queda de resultados e se recuperou. 2016 o banco teve queda de resultados também, tá? Teve ali aumento da inadimplência. O banco teve que provisionar muito. Também se recuperou. Olhando para 2019, o banco caiu, o resultado também se recuperou. E agora a gente está enfrentando mais uma crise, que muito provavelmente o Banco do Brasil também vai superar, tá? Até porque crises vêm e vão no Banco do Brasil e ele sempre recupera o seu patamar anterior em um tempo depois. Perceba que quando há uma queda de estados, ali 2 a 3 anos depois, o Banco do Brasil recupera o seu lucro. Então, ó, há ali um ciclo, né, para o banco acabar se recuperando. O investidor que se aproveita dessas fragilidades pontuais do Banco do Brasil pode ganhar bastante dinheiro. Então, já olhando aqui em termos de rentabilidade, até colocando aqui, né, no bloco de notas, pessoal, para facilitar para vocês, eu acho que o Banco do Brasil não entra nessa lupa que a gente chama de estabilidade. Como assim estabilidade, Pablo? Essa questão, né, que a gente acaba olhando aí, por exemplo,
um banco ser estável. Não, para mim o Banco do Brasil é um banco de rentabilidade, porque estável ele não é, tá? Essa é que é a grande realidade. Ele é exposto ao agro, ele tem volatilidade no seu lucro. Há momentos que o dividendo explode, tá? Vem aqui para mais de 12, 13%. E há momentos que o dividendo cai abruptamente, ficando nessa faixa de 4,5% a 5% de dividend yield, por conta da ciclicidade do banco. Então, o investidor que preferencialmente tem ações do Banco do Brasil sempre tende a preferir comprar o banco quando ele está em queda, quando ele está bem abaixo do valor patrimonial, porque aí você consegue uma alta margem de segurança e, por consequência, para ver hoje, o Banco do Brasil está passando por uma crise pontual e só para o banco retomar o valor patrimonial, as ações dele já precisariam se valorizar mais ou menos ali 61% na cotação, te trazendo um bom ganho de capital para ele retomar na sua média. E no mercado mais eufórico, o Banco do Brasil poderia te trazer aí, considerando o valor patrimonial atual da ação, 157% de valorização, dobrando o seu capital investido. Então, assim, não necessariamente o banco precisa recuperar o seu resultado, porque, veja em 2016, né? O resultado do Banco do Brasil ficou pressionado nessa época, pessoal. E, consequentemente, as ações dobraram de preço, tanto que o banco não teve recuperação em 2016. Pelo contrário, ele teve queda de resultados. E olha o que aconteceu com as ações. Por quê? Por conta do fluxo de capital estrangeiro, né? O que manda aqui na bolsa, na verdade, é o fluxo de capital estrangeiro. O Ibovespa segue corrigindo, por isso que o banco acabou desabando. Não foi só um fator micro que derrubou o preço das ações, mas também a própria bolsa está caindo em peso. Você pega aqui o Ibovespa, numa lupa de 5 a 1 mês, ele segue caindo 9%, que levou as ações do setor bancário a corrigirem. Fluxo de capital estrangeiro, que monopoliza também bastante, acabou derrubando os bancos, né? O Banco do Brasil, por ser altamente sensível ao capital estrangeiro, ele acaba caindo. Então perceba que quando o banco chegou aqui a R$27, né? Chegou na cotação padrão em R$27 antes de toda essa queda, não foi por uma melhora de fundamento essas ações, e sim apenas pela alta da bolsa, né? Que elevou o preço das ações do banco. Bom, voltando aqui para o principal. Então, tecnicamente, é um banco de rentabilidade, porque você compra ele na baixa e você consegue amplificar o seu retorno, como aconteceu aqui, Em 2016, o banco subiu 140% na cotação, 100%, sem necessariamente ter tido uma melhora de resultados. Então, olha só que não necessariamente o Banco do Brasil precisa se recuperar para você ter rentabilidade. Basta você comprar barato. Olha o lucro aqui em 2016, queda, com uma leve recuperação para o ano de 2017. Nem foi uma recuperação, né, na verdade, apenas 2 bilhões. Ele começou a se recuperar nos anos seguintes. Então, o mercado, ele trabalha muito nessa tese. Basta o banco ficar estabilizado, tecnicamente, e o valor patrimonial subir, que basicamente ele já vai te trazer uma rentabilidade fenomenal. E se o banco recuperar o resultado, que isso aqui demora mais ou menos de 2 a 2 anos e meio, para um banco do tamanho como o Banco do Brasil, para equilibrar a inadimplência, você pode prever, né, de que em 3 anos ele volte a ter um lucro, no cenário conservador, de 33 bilhões, né? Então você poderia ter um PL de 3,5. Se você usa o inverso do PL, o Banco do Brasil vai te trazer um dividendo. Se você coloca aqui 45% de payout, porque quando o banco recuperar o ROI, muito provavelmente ele vai aumentar o payout. Então você vai ter aí 12,6% ao ano em dividendos. Retorno embutido na ação, se o banco crescer aqui a uma taxa 1 menos payout vezes ROI de 15, que foi a média do Banco do Brasil no longo prazo, ele pode crescer 10,5% ao ano. Se você tem isso aqui de dividend yield, né? Mais um re-rating, sei lá, as ações se valorizem 5% ao ano na média, pelo menos ficando em linha com a inflação, o retorno do Banco do Brasil pode ser de 29% a 30% ao ano na média. Mostrando que agora os papéis poderiam estar bem mal precificados pelo mercado e para o investidor que busca rentabilidade, pode ser sim bem interessante. E por outro lado, nós temos o Itaú, né? Que é o banco aí, o maior banco aqui do país, né? Na verdade, o melhor de todos, o maior do hemisfério sul. Consequentemente, o Itaú, em comparação ao Banco do Brasil, até apelido de que, na verdade, o Itaú, ele pode ser para rentabilidade? Pode ser, mas não é só para isso, e sim para o quê? Estabilidade, pessoal, tá? Na verdade, o Itaú, diferentemente do Banco do Brasil, ele não é cíclico, ele não é ligado ao agro, ele não tem risco de inadimplência, porque a carteira de crédito do Itaú é muito voltada para a alta renda, para PJ, grandes empresas, tá? E a pessoa física, ele tem sim exposição em pessoa física, mas diferentemente do Banco do Brasil, não é aquela pessoa física com poder de renda, um poder de compra enfraquecido, né?
Por exemplo, os funcionários públicos, eles não são ricos, pessoal, eles são da classe média. Então, eles podem ficar inadimplentes com o banco, o agro também, né? Pode ficar inadimplente, porque o pequeno produtor rural não consegue pagar os seus empréstimos que o Banco do Brasil está enfrentando essa crise. Já o Itaú não. Você perceba que para o Itaú não tem crise, com exceção da pandemia, e aí você teve anos aí, ó, de crescimento absurdo no Itaú, porque a carteira de crédito dele é blindada contra riscos de aumento de inadimplência. Isso aqui, tecnicamente, é por conta dele financiar, dele basicamente ali, né, emprestar, perdão, para ricos. Então, assim, os ricos não há. Para eles não interessa se a Selic está em 15, 17, 20% ao ano. Eles têm dinheiro, então eles conseguem pegar empréstimo com juros reduzidos, já porque eles têm mais benefícios. Então o Itaú acaba se beneficiando. Fora que a parte de PJ para grandes empresas, tá? Empresas bem maduras, o Itaú acaba emprestando. Não é que nem o Bradesco ou o Banco do Brasil, que acaba emprestando para empresas menores. Então, assim, isso é a vantagem aqui do Itaú, é a qualidade dele. Então, por isso que ele consegue crescer a uma taxa mais previsível. Não necessariamente, você pega aqui no longo prazo, é claro que o Banco do Brasil trouxe mais rentabilidade. No curto prazo, olhando aqui numa lupa de 2 a 10 anos, o Itaú trouxe mais. Perceba aqui, ó, em 10 anos para cá, o Banco do Brasil te trouxe 300% e o Itaú te trouxe quase 1000%. Mas por quê? Porque é uma lupa de curto prazo. Se você coloca de 20 anos ou mais, o Banco do Brasil superou o Itaú em retorno, tá? Mas isso aqui não é porque o Banco do Brasil é melhor, e sim por conta do preço. O Banco do Brasil é mais amassado, então o mercado tende a subestimar mais as ações. Olhando para a rentabilidade, você vai ver que o Banco do Brasil traz mais. Olhando para o Itaú, será que ele tá barato, Pablo? Eu acho que tá? Está descontado. Se você pega aqui, a gente não olha para PVP. Pablo, por que você não olha para PVP no Itaú? Por que, pessoal, que eu não olho? Até dá para olhar. Em alguns períodos você vai ver que o PVP vai ser aqui baixo, mas eu não vou usar ele como análise principal, porque o Itaú, ele tem alto ROI, ele não é cíclico, então na verdade raramente o mercado vai deixar o banco por um PVP muito baixo, a não ser que aconteça uma crise generalizada na bolsa ou no setor. Tirando isso, o Itaú sempre vai negociar acima do valor patrimonial, porque o ROI dele na média é de mais de 18% ao ano, o mercado paga por qualidade, então você não vai ver o Itaú com PVP muito baixo, né? Raramente isso vai acontecer. Por isso que a gente olha mais para PL, preço sobre lucro, para essas ações mais previsíveis. Então, o que a gente faz aqui, ó? Valor de mercado, né? Dividido pelo lucro líquido projetado neste ano, que fica na faixa de 54 bilhões. Eu acredito que o Itaú possa se beneficiar de uma queda da Selic. Então, já poderia ter aí, ó, um PL de 8. Será que é barato? Para o padrão do Itaú, é barato. O Itaú, ele negocia na sua média com um PL de 14,15. Então, caso o mercado pague um múltiplo mais elevado nas ações, na verdade em 13, né? Que fica aqui mais ou menos em linha com a média do Ibovespa. Você poderia ter um potencial de alta nas ações de 56%. Então perceba que, claro, ele pode se valorizar menos do que o Banco do Brasil, mas ele pode te dar mais estabilidade. Ele pode te dar mais tranquilidade na sua carteira. Por isso que eu tenho os dois, o equilíbrio, né? O Itaú vai me trazer uma boa rentabilidade, isso é óbvio, tá? Bons dividendos, e vai equilibrar aqui com o Banco do Brasil, né, que está sofrendo. Estou aqui, né, tecnicamente amargurando perdas no Banco do Brasil, mas não são perdas de curto prazo. Na verdade, eu pego aqui para longo prazo. Eu já mostrei em vídeos anteriores para vocês, não é de hoje que eu tenho ações do Banco do Brasil, né? Eu já tenho ações aqui do banco já desde 2022. Então, na verdade, eu estou no positivo, tá? Se eu pego aqui, ó, né, no meu patrimônio, tudo aqui certinho, pego aqui posições, vocês verem que colocando desde quando eu iniciei na bolsa, né, desde o ano de 2022, o banco já me proporcionou 94% de rentabilidade. Então você percebe aí, né, que o Banco do Brasil, eu estou bem no positivo. O preço médio ajustado é de R$11. Mas no curto prazo, olhando para preço médio não ajustado, pode aparecer aqui que eu estou no prejuízo, né, e sem ganhar rentabilidade, valor agregado agora. Então perceba que são teses diferentes. O Itaú pode se valorizar, pode continuar já no curto prazo pagando proventos, e é um banco de muita qualidade. Você não vai ter trabalho nessa questão de inadimplência e não vai ter volatilidade na sua carteira. Mas uma coisa é, se você busca rentabilidade, eu acho que o Banco do Brasil pode se encaixar melhor para o longo prazo, porque o Banco do Brasil, né, ele é mais cíclico, então nesse momento que ele está passando por depressão, ele vai te proporcionar mais retorno com uma recuperação que pode acontecer. Mesmo que seja uma recuperação ligeira, isso já pode destravar preço nas ações e voltar aí o banco a pagar um dividendo. Tanto que o Banco do Brasil paga mais dividendo que o Itaú, porque, né, ele tem uma política mais estabelecida e o governo, que é o seu acionista majoritário, quer receber dividendos do Banco do Brasil. O Itaú, por ser privado,
ele foca no máximo de eficiência de rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Então não necessariamente ele vai ficar focando só em dividendo ao acionista. Ele foca, tá? Ele paga proventos, mas não na mesma magnitude do que o Banco do Brasil. No curto prazo ele pode dar uma enganada, tá pagando mais, mas se você coloca numa lupa de longo prazo, a média do Itaú foi pagar de 6 a 6,5 e o Banco do Brasil de 8 a 8,5. Então você vê aí uma diferença, né, bem substancial nesses dois bancos. Sim, estabilidade o Itaú ganha. Então você tem tanto o fator de rentabilidade e estabilidade na sua carteira. Por isso que eu acho que um complementa o outro e acho sim que os dois estão baratos. Olhando o Banco do Brasil pelo preço justo de Graham, supondo uma recuperação do lucro projetado para os próximos anos, o banco ele estaria por um preço justo, veja bem só, preço justo observando-se pela lógica do Ben Graham no curto prazo de R$ 71. O que hoje a ação a R$ 20, você teria, né, consequentemente, o potencial de valorização de 256%. Pode chegar até 300%, porque o valor patrimonial da ação tende a aumentar nesses 3 anos, né? O valor patrimonial pode valer com mais de R$ 40, olhando para 2029. Você pode estar comprando um banco hoje cotado por um PVP futuro na faixa de 0,50. Então, o banco pode mais do que dobrar na cotação, né? Te dá mais de 300% de retorno para retomar para o seu PVP médio. Enquanto o Itaú, olhando aqui pela fórmula do valor intrínseco do Buffett, que tende a funcionar mais do que Graham no caso do Itaú, LPA do banco hoje, né, está em 4,70. O Itaú, ele pretende ter aí, né, no caso, um crescimento médio de 9% ao ano. Se você usa 1 menos payout vezes ROI de 18%, o Itaú pode crescer 9. Então você pode jogar aqui, ó, 12 menos 12 menos 9, você tem aqui 3, né? Então você coloca 4,71 dividido por 0,03, o preço justo do Itaú seria de R$ 158, que dividido por este preço de R$ 40 tem um potencial de alta de, né, 295%. Então, se o Itaú pode subir 290%, o Banco do Brasil pode subir em dobro, tá? Mesmo sendo conservador, você vê que o Banco do Brasil tem mais potencial. Então, assim, se você olha para a rentabilidade, se você está olhando para ganho de capital, eu acho que o Banco do Brasil pode se encaixar mais. Porém, qual que é o preço? O preço é você sofrer mais volatilidade. Olha só, as ações do Banco do Brasil é uma montanha-russa. Há momentos que sobe, depois desaba de novo, depois sobe de novo, desaba de novo. Então, assim, necessita paciência, né? Olhando para o longo prazo, ele trouxe sim mais rentabilidade, porém com muito mais turbulência na sua carteira. Enquanto o Itaú te trouxe um pouquinho menos no longuíssimo prazo, porém, né, você teve aí mais tranquilidade. Se você pega aqui os dois desde o plano real, porque eu tô pegando aqui numa lupa de 10 anos, né, pessoal? Vamos fazer aqui um cálculo, ó. O Banco do Brasil hoje vale na bolsa R$ 20,85. Se você divide pela cotação dos anos 2000, o banco se apreciou 9.377%, né? Olhando aqui numa lupa de longo prazo. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, 9.337%, uma lupa aqui, ó, de 26 anos, e você soma isso, né, com o dividendo médio do banco, que foi de 8,5% ao ano, o banco te deu 27,5% ao ano na média. O Itaú, por outro lado, se você pega desde o plano real, ele te deu aqui, ó, colocando a cotação atual de R$ 40, dividido por 52 centavos, o banco te deu aí aproximadamente 7.592% de alta. Se você coloca isso aqui em taxa composta, 7.000, né, e 500% de alta. Então perceba que o Itaú se valorizou menos que o Banco do Brasil, por aquele esquema que eu falei para vocês do Banco do Brasil ser mais subprecificado. Você tem mais assimetria de preços, né? Soma esse retorno aqui da valorização somado com o dividend yield médio, o Itaú te deu 24,5% ao ano na média. Perceba que o Banco do Brasil deu 3% a mais que o Itaú de forma composta. Você pode achar que isso aqui não faz diferença, mas sim faz. Se você tem um capital de 200 mil aplicado, sei lá, e Itaú rendendo a 24% ao ano em 26 anos, olha quanto que o Itaú te transformaria de patrimônio, 53 milhões, enquanto o Banco do Brasil te transformaria em quase 100 milhões. Tá vendo a diferença? Os juros compostos, no longo prazo, 3% a mais, faz uma diferença gritante. Então é por isso que eu falo aqui para vocês, né? Um é mais cíclico, pode trazer mais rentabilidade, porém com muito mais dor de cabeça. O investidor vai ter que ter psicológico para sofrer instabilidade política, crise no agronegócio, lucros como a montanha-russa, porém, em compensação, você vai ter um retorno mais alto. E o investidor que opta pelas ações do Itaú pode ter aí mais previsibilidade, né?
ter aí consequentemente mais tranquilidade na sua carteira, não ficar acompanhando tanto e ainda vai ter uma rentabilidade interessante. É por isso que a minha decisão foi ter os dois, mas tá, mesmo com a superioridade, mesmo reconhecendo que o Itaú é melhor do que o Banco do Brasil em termos de qualidade, eu prefiro ter uma exposição mais elevada no Banco do Brasil. Não tão mais elevada, tá? Mas um pouco mais. Eu pretendo deixar o Itaú em 35% a 36% da carteira, enquanto o Banco do Brasil eu pretendo deixar em 40% a 41%. Então eu prefiro ter uma exposição um pouco mais elevada no Banco do Brasil, porque aí eu vou ter essa sinergia de retorno, né? No momento que o banco está passando por um cenário de estresse, eu posso ganhar bastante dinheiro. Claro que eu respeito, né? Então, no momento aqui que o Banco do Brasil ocupar bastante, eu posso dar uma fortificada no Itaú. Se eu percebo que esses dois estão fortes na minha carteira, eu posso ir aqui comprando outras ações no longo prazo. Então, a carteira vai sendo montada de pouquinho, pessoal, sem pressa, tá? Até porque vamos ter uma vida inteira para acumular ações. Você não precisa pegar e torrar todo o seu caixa de uma vez. Vai de pouquinho. É claro, né? Que, consequentemente, quanto antes o seu capital estiver investido, nada é recomendação de compra ou de venda em nenhuma dessas ações aqui, eu digo investido em bolsa, seja que for renda fixa, né? Tanto faz aí. Se ele tiver investido rendendo a juros compostos, melhor. É melhor do que a estratégia do Dollar Cost Average, que a gente chama de você ficar aplicando todo mês. Porque, veja bem, se você tem um capital de 200 mil, vamos supor, você tem 200 mil no curto prazo, você gera uma rentabilidade de 20% ao ano. Você coloca isso aqui em 10 anos, olha o quanto que você vira. Ó. Você vira 1,2 milhão. Agora, se você ficar diluindo esse aporte, ó, você coloca 200 mil, né? Dividido aqui por 12, vamos supor que você aplicasse 16 mil, vai no mês, até você conseguir juntar esses 200 mil que seja, né? Então, veja bem, olha o tempo que isso aqui demoraria. Você perderia juros compostos. É muito melhor você já ter um capital antes aplicado, mesmo que você pague um pouquinho mais caro pelas ações, porque aí você já vai ter essa questão dos juros compostos te ajudando, né? Pelo volume de capital que você possui. Eu, pelo menos, defendo essa estratégia. Você pode não gostar, né? Mas eu prefiro defender essa estratégia porque a gente não é dono do futuro, tá? A gente não sabe se a bolsa vai cair ou vai subir. A gente tem uma estimativa. Mas imagina se você tivesse de fora, exemplo aqui, ó. Ah, Pablo, eu tenho 200 mil para aportar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Em maio de 2002, a bolsa estava em baixa. 4 anos depois, a bolsa engatou um ciclo de alta gigantesco. E se você ficou de fora do mercado nessa época, se você ficou só fazendo o seu aporte mensal, sendo que você já tinha um grande volume em caixa, para quem comprou bolsa aqui nessa época, um Banco do Brasil da vida, olha o quanto que ele se valorizou em uma lupa de 4 anos. Mais de 1.500%. Imagina se você tivesse 200 mil aplicados justamente nessa época, você teria triplicado o seu capital. Aí você ficou lá diluindo esse aporte em 2 mil por mês. Eu não defendo isso, eu só defendo isso se a bolsa em peso estiver cara, que não é o cenário atual, né? Na verdade, a gente gosta de diluir os aportes quando a bolsa não está muito barata, mas quando a gente observa uma oportunidade muito grande, percebe que o mercado está em um pânico extremo, eu particularmente prefiro aproveitar, porque eu não sei o dia de amanhã. Se continuar caindo, eu vou continuar exposto, e se subir, eu já vou estar aí garantido, né? Com uma boa posição nessas belíssimas empresas por longo prazo. Até porque ninguém é dono do futuro e ninguém é dono da verdade. Então a gente tenta aí ser cada vez melhor, né? E consequentemente, tanto o Banco do Brasil e Itaú trouxeram boas rentabilidades, porém cada um, né, com a sua forma de análise. O Banco do Brasil tem ciclicidade, vai te trazer mais dor de cabeça, e o Itaú tem mais estabilidade, vai te trazer menos dor de cabeça, porém com uma rentabilidade mais reduzida. Aqui no curto prazo ele pode estar dando mais, mas historicamente para longo prazo o Banco do Brasil dá mais por conta da sua instabilidade que o banco possui. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem qual desses dois bancões vocês preferem, Banco do Brasil ou Itaú. Em particular, não tem um vencedor aqui, eu prefiro os dois. No curto prazo eu prefiro o Itaú, tá? Eu prefiro o Itaú no curto prazo, porque ele tá me pagando mais dividendo, está com uma estabilidade melhor, está com uma qualidade superior e um preço legal. Porém, para longo prazo, olhando para uma lupa de 3 a 4 anos, eu prefiro o Banco do Brasil, porque eu vejo aí uma rentabilidade mais elevada com essa retomada de resultados que pode acontecer. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!